Olá, a paz de Cristo. Amados, hoje eu venho compartilhar com os irmãos aqui a palavra de Deus que se encontra lá no Salmos 51. Nós vamos ler alguns versículos porque ele é um pouco grande, mas Deus falou muito ao meu coração. Aliás, ele sempre fala, porque eu estou sempre meditando nesse salmo, ele é tremendo, né? E Deus, Espírito Santo de Deus, ele fala muito, e nós precisamos meditar na palavra, né? Através da palavra, da meditação na palavra de Deus, nós encontramos forças, né? Nós somos fortalecidos, nós somos alimentados espiritualmente, nós somos renovados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu amo a palavra de Deus e nós precisamos guardar essa palavra, porque muitas das vezes nós não temos acesso, né? Eu já passei por dificuldades assim. Tem hora que você não tem uma Bíblia por perto, você está precisando, né, de um alimento espiritual, você está precisando de um fortalecimento, e a Bíblia, ela nos traz esse fortalecimento, ela nos traz fé, renova as nossas esperanças, e às vezes você não tem, né? Hoje nós temos até a Bíblia online, mas muitas das vezes você não tem nenhum acesso a um celular, você não tem nem como. Eu fiquei alguns tempo aí no hospital que eu não tinha nem como acessar nada, era cheio de fios, cheio de aparelhos, cheio de soro. E aí a gente, quando tem a palavra, né, a reserva lá, Davi mesmo fala sobre isso, né? Guardei a palavra no coração para não pecar contra ti, e também para não pecar contra o Senhor, né? Que nós que cremos na palavra de Deus, que temos o temor, não é medo, é temor, saber que os princípios de Deus são fundamentais, né, para nós obedecermos e sermos vitoriosos. Então, quando a gente lembra, né, opa, a palavra de Deus diz que não é por aqui, então vou acertar aqui o meu rumo, né? A gente pode até às vezes ter os nossos deslizes, porque nós somos falhos, pecadores, mas nós reconhecemos, voltamos atrás, e nosso Deus, ele é misericordioso para perdoar e nos dar uma nova chance, como aconteceu aqui com Davi. Davi, ele teve muitos erros, muitos pecados, alguns conhecem a história dele, né? Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós podemos ver em diversos salmos, porque os salmos verdadeiramente é uma oração, né? E Davi aqui, em diversos salmos, ele fala, ele clama perdão, ele pede por perdão, ele pede por uma nova chance, ele fala, ele declara para Deus que a alma dele está amargurada em vários salmos. Ele diz que precisa da ação de Deus, ele precisa da proteção, ele crê, ele declara a fé que ele tem em Deus, ele declara que reconhece que Deus é poderoso para fazer tudo na vida dele. Davi, ele o tempo todo ele tinha uma conexão e uma intimidade muito grande com Deus. Isso fazia com que ele mesmo, diante de todas as adversidades, as lutas, as guerras que ele teve que enfrentar, né, ele conseguia sair vencedor. Por quê? Porque ele confiava fervorosamente em Deus, ele tinha a fé dele voltada para Deus e ele reconhecia os erros dele. É muito importante, amados, que nós venhamos a reconhecer os nossos erros e pedir a Deus ajuda, porque nós entramos na presença de Deus para pedir tanta coisa, né? Mas será que nós temos entrado na presença de Deus para pedir a Ele, para que Ele venha nos perdoar, confessar os nossos pecados para Ele, não é verdade? E reconhecer Ele como o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que pode fazer muito além do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Ele é o Todo-Poderoso. Reconhecer isso e pedir a Ele para que Ele nos faça melhor, né? Que Ele nos purifique, que Ele nos encha do amor dele, que nós possamos esvaziarmos do nosso eu, dos nossos achismos, daquilo que nós pensamos, e deixar que Ele flua na nossa vida, porque quando o Espírito Santo de Deus flui na nossa vida, nós nos tornamos pessoas diferentes. Então a palavra de Deus o tempo todo ela nos instrui a isso, né? Ela nos orienta a vivermos assim. Então aqui, a partir do versículo 10, Salmo 51, se alguém quiser acompanhar, que estiver em casa assistindo esse vídeo, está no Salmo 51, a partir do versículo 10, nós vamos ler até o versículo 13.
até o versículo 14. Então diz assim a palavra de Deus: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. O Espírito Santo, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Amém? Amém, amados? Amém? Olha que coisa linda, que tremendo, que oração de rendição, ele se rende aos pés de Deus, ele pede a Deus, ele clama por um coração puro. Nós precisamos clamar a Deus por um coração puro, né? Um coração aonde vem habitar o amor, o perdão, a compaixão, a misericórdia, tudo aquilo, né, que Jesus também deixou como exemplo para nós. Então aqui ele diz: ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Ele pede, nós precisamos pedir isso para Deus, principalmente nos momentos difíceis que nós estamos vivendo. Nós precisamos estar estável, mesmo diante da circunstância difícil. O que é isso? É não entrar em pânico, não entrar em desespero, não deixar que o desequilíbrio, né, tome conta das nossas emoções, das nossas atitudes, das nossas ações, e termos então um espírito estável, inabalável, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, né, nós conseguirmos manter esse equilíbrio, né, necessário, mas para isso nós precisamos pedir isso a Ele, porque Ele pode nos dar. Ninguém no mundo é capaz de te dar a paz que só Ele pode dar. É uma paz que excede todo entendimento, que mesmo no meio da adversidade, da luta, você consegue passar com equilíbrio por aquela situação. Então Davi aqui pede isso, por isso que ele conseguia. Ele diz aqui: não expulses da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito, porque é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida que nos traz esse equilíbrio, que nos traz essa paz, que nos traz essa alegria, a alegria do Senhor, que é a nossa força, que ela está constantemente na nossa vida, independente de qualquer situação. Então ele pede isso para Deus. Ele diz aqui no 12: devolve-me a alegria da tua salvação. Olha só, é a alegria do Senhor, é saber que nós já temos a nossa salvação, né, garantida por Ele. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar firmes, alinhados aos princípios de Deus, à palavra de Deus. Então aqui Davi, ele declara, né, ele clama, ele declara: sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Nós precisamos pedir isso para Deus, amados, porque todos os dias vem algo para afrontar a gente, sim ou não? Vem coisas para fazer a gente pecar. Aparecem situações, porque isso aqui nós estamos no corpo de carne, não existe super-herói, eu sempre falo isso, né? Nós estamos aí sujeitos a pecar a todo instante. Então ele pede aqui, né? Ele pede essa ajuda para Deus. Nós precisamos pedir essa ajuda todos os dias, porque todos os dias nós enfrentamos situações difíceis na nossa vida, sim ou não? Tanto eu quanto você, todos nós enfrentamos, né, dificuldades, situações que podem nos levar a pecar. Então ele pede aqui um espírito pronto a obedecer. Senhor, me dá um espírito pronto a te obedecer. Pronto, me ajuda, né? Me dá fortalecimento espiritual para que eu não venha cair em nenhum tipo de pecado, em nenhuma armadilha, em nenhum laço, em nenhuma tentação. Mostra-me, né? Ele mostra. O nosso Deus, ele mostra tudo, ele mostra o profundo, oculto e escondido a você. Se você pedir a ele, ele vai te mostrar o caminho certo, ele vai te dar a direção certa. Então aqui ele diz no 13: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Porque aqui ele reconhece que assim como ele conseguiu, né? Ele diz então, assim como ele conseguiu isso que ele pediu a Deus, um coração puro, o equilíbrio, né? A sustentação, um espírito pronto a não pecar, a estar firme com Deus. Então sim, ele estando pronto,
né? Porque nós nunca estamos prontos, né? Nós estamos sempre no processo. Mas ele pede aqui que Deus capacite ele para isso, né? E aí sim, ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Aí sim, nós vamos ser usados por Deus, não só no falar, mas com os nossos testemunhos, que é o mais importante, né? Nós sermos aquilo que nós falamos. É difícil, mas não é impossível se nós buscarmos a força nele. Somente nele nós conseguimos alcançar. Então ele diz aqui: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Nós pedimos a Deus para nos livrar da culpa, porque muitas vezes, nós pecamos, né? Pecados de sangue são pecados gravíssimos. Davi, ele passou por esses pecados, né? Ele cometeu esses pecados. Nós sabemos que ele adulterou e além do adultério ele ainda teve o pecado do homicídio. Então ele pede a Deus aqui para que Deus livre ele desses pecados de sangue. Então nós precisamos pedir a Deus que, né, nos perdoe, nos livre de toda a culpa, porque muitas das vezes Deus já perdoou e a pessoa carrega aquela culpa dentro de si e aquilo pesa. Às vezes não sabe o que está pesando, é uma culpa que a própria pessoa, Deus já perdoou, mas a própria pessoa não consegue se perdoar. Então aqui ele reconhece, ele pede a Deus: livra-me da culpa. Ele carregava uma culpa, ele precisava que Deus o libertasse dessa culpa. Será que você não está carregando alguma culpa dentro de si? É para meditar, vamos refletir, vamos pedir a Deus que nos mostre. Muitas das vezes está oculto, mas Deus mostra. Então ele pede isso a Deus. Então que nós possamos pedir isso a Deus também, para nos livrarmos de todo tipo de culpa, porque ele já perdoou. Jesus já pagou tudo lá naquela cruz, quando ele derramou o sangue dele por nós, né? Nós não temos que carregar culpa nenhuma. Nós temos que pedir perdão e ter a certeza de que ele nos perdoa, porque ele é perdoador, ele é misericordioso. Então aqui, e ele diz aqui, ele continua dizendo no versículo 14: e a minha língua aclamará a tua justiça. Amém? Então, depois que nós pedimos, clamamos, Deus age, Deus faz, Deus realiza na nossa vida, nós não podemos nos calar. Nós precisamos o quê? Nós precisamos aclamar, nós precisamos falar, nós precisamos proclamar o poder que há no nome de Jesus, o poder que há na palavra de Deus, o poder que há no Deus soberano, o Deus todo-poderoso que criou o céu, criou o mar, criou as estrelas. Na verdade, nós não podemos ficar quietos. Se nós conhecermos, se nós vivenciamos, né, os milagres, nós temos que falar. E eu falo o tempo todo dos meus milagres, eu sou o milagre de Jesus, né? Deus já fez muitos milagres e continua fazendo. Hoje, já estar aqui já é um grande milagre. É um milagre estar aqui hoje fazendo esse vídeo. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, em todo instante. E procuro estar sempre conectada com Ele, agradecendo a Ele. Então, que essa palavra, né, possa falar ao coração de todo aquele que assistir esse vídeo, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração, esclareça, mostre o que está oculto, mostre onde precisa ser reconhecido, onde precisa ser tratado, e que você possa abrir verdadeiramente seu coração e deixar que Deus trabalhe de forma sobrenatural, porque Ele trabalha nas nossas vidas de forma sobrenatural. Que eu desejo a todos uma ótima noite, né? Eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, agora é à noite, nós estamos agora quase às 19 horas, mas seja a hora que você assistir, que Deus abençoe sua vida, que Deus continue falando, e se Deus falou seu coração e você sentir desejo de compartilhar, compartilhe. Pode ser que alguém esteja precisando ouvir essa palavra. A palavra é de Deus, e a palavra de Deus, ela cura, liberta, sara, restaura, restitui, renova, dá força, esperança. Então não deixe de compartilhar, compartilhe, né? Se inscreva lá no canal. Deus tem falado comigo, né, através da palavra dele. Eu tenho compartilhado isso, eu tenho obedecido aqui, eu tenho procurado proclamar a palavra de Deus. Foi a estratégia que Deus me deu, usar as redes sociais para fazer os vídeos. Então eu tenho feito, né? Você se inscreve lá, vai aparecer o link. Também tem o título, né? Tá como Missionária Marlene Mazarão, né? Palavras de edificação e fé. Se inscreve lá
e que Deus continue falando sempre, né, aos nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida.